Olá, galera das turmas do segundo ano A e segundo ano B da Escola Coronel Murilo Serpa. É uma satisfação estar aqui com vocês fazendo mais uma videoaula, onde hoje nós vamos falar sobre equação fundamental da calorimetria, um assunto muito importante, né, que cai em provas de vestibular e também na prova do Enem, um assunto muito cobrado na prova do Enem. Então, galera, para nós trabalharmos, né, as aplicações dessa equação, nós precisamos também compreender alguns conceitos, né, como revisar o conceito de calor, compreender o que é calor sensível e o que é calor latente, certo? Para que a gente possa, em seguida, aplicar essa equação em algumas situações, problemas, certo? Tudo bem? Vamos lá. Então vamos revisar, né, aqui o conceito de calor. O calor é energia térmica em trânsito, que se transmite do corpo mais quente para o corpo mais frio. Aqui no lado direito nós temos uma imagem que vai ilustrar a nossa definição de calor, tá certo? Vocês observem aqui que nós temos dois corpos, tá certo? Aqui do lado esquerdo, observe que as moléculas estão bem agitadas, representadas pela cor vermelha. E aqui do lado direito, nós temos um corpo, né, que representa uma situação mais fria, um corpo mais frio. Então o calor está se propagando, está se transmitindo da parte mais quente, certo? Da extremidade mais quente, para o corpo mais frio, para a parte mais fria, certo? A seta indica a transferência de calor, certo? Então o calor ele se transmite de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E a nossa ilustração comprova isso, certo? Vale ressaltar que uma caloria, certo? Que é a caloria é a unidade, né, de medida do calor cedido ou recebido por um corpo ou substância, certo? Então uma caloria ela é equivalente a 4,1868 joule, quer dizer, que em joule, né, uma caloria vale 4,18 aproximadamente, certo? Vamos dar continuidade. Vamos entender agora o que é calor sensível, certo? Então, se os corpos pode transmitir calor, né, da região mais quente para a mais fria, então esse calor ele pode ser sensível, pode ser latente. Então vamos entender agora o que é calor sensível. Calor sensível. Dizemos que um corpo recebeu calor sensível quando o efeito produzido é a mudança de temperatura. O que é que dá para nós compreendermos com isso, queridos alunos? Gente, significa o seguinte: um corpo, quando ele recebe calor sensível, o único efeito que é produzido é a mudança da temperatura, ou seja, a temperatura do corpo, né, ao receber calor sensível, ela vai aumentar, mas não vai fazer com que ela mude de estado físico. Como por exemplo, quando a enfermeira coloca o termômetro, né, na axila de um paciente para verificar a temperatura, para verificar se está com febre, certo? Inicialmente a temperatura do termômetro ela está bem baixa. Quando ela entra em contato com o corpo do paciente, a enfermeira espera algum instante, vai fazer a leitura do termômetro, não é isso? Então, quando ela tira o termômetro, ela observa que a temperatura do termômetro aumentou, certo? Então, isso é uma aplicação do calor sensível, quer dizer, o termômetro aumentou a temperatura, mas ele não mudou de estado físico, ele continuou sólido, né, o termômetro. Então, isso é calor sensível. Veja aqui abaixo uma ilustração. Nós temos aqui uma xícara de café. E sobre essa xícara de café nós temos aqui um termômetro, né, acoplado. É exatamente para isso, verificar a temperatura. O que a gente observa? E o termômetro entrar em contato com a xícara de café, ele está aumentando a sua temperatura. Esse líquido na cor vermelha que está subindo significa que a temperatura está aumentando. Então o que o termômetro recebeu foi o quê? A quantidade de calor sensível e, consequência disso, aumentou a sua temperatura. Então isso aqui é calor sensível. Calor é um corpo ou substância. Quando recebe calor sensível,
O único efeito que acontece nele é a mudança de temperatura, certo? Ele não muda de estado físico. Muito bem. Compreendido o que é calor sensível, vamos agora compreender o que é calor latente. Então, gente, o calor latente, o que é que nós entendemos por calor latente? Dizemos que o corpo recebeu calor latente quando o efeito produzido é a mudança de estado físico. Então, aqui, diferente do calor sensível, no calor latente, quando o corpo recebe calor latente, certo? A sua temperatura do corpo vai aumentar e vai fazer com que ele mude de estado físico, tá certo? Para nós entendermos com mais detalhe, vamos para a nossa próxima animação. Eu preparei aqui para vocês, aplicação prática 2. Então aqui, ó, do lado, nós temos uma imagem, que do lado esquerdo nós temos um bloco de gelo, certo? Sendo aquecido por uma fonte de calor. Água no estado sólido, que é o gelo, o bloco de gelo. Observe que ele está sendo aquecido por uma fonte de calor. Então ele está recebendo calor latente. Por que calor latente? Porque esse bloco de gelo ele vai se transformar em quê? Ó, em água líquida. Aqui, água no estado líquido. Tá certo? Então um bloco de gelo, ao receber calor de uma fonte quente, né, ele vai mudar de estado físico. Então isso aqui se chama calor latente. Eu acredito que deu para entender que é calor latente. Então vamos só revisar. O que é calor sensível? Calor sensível provoca o efeito apenas na mudança da temperatura, mantendo o corpo no mesmo estado. No calor latente não, é diferente. O corpo ou substância recebe calor, né, e muda de estado físico. No nosso caso aqui nós temos o bloco de gelo, que é um estado sólido. Ao ser aquecido por uma fonte de calor, que nesse caso aqui é a chama, certo? Esse bloco de gelo vai se transformar em água líquida, ou seja, vai mudar de estado físico. Então, isso aqui representa aqui o calor latente, certo? Entendido o que é calor latente, vamos compreender agora a aplicação da equação fundamental da calorimetria. Então, gente, essa equação aqui, ó, Q é igual a massa vezes C vezes ΔT. Isso aqui é a equação fundamental da calorimetria. Ela é utilizada para a gente calcular a quantidade de calor que um corpo recebeu ou cedeu. Eu também chamo essa equação fundamental da calorimetria de equação do mc∆T, porque ela aparece com mc∆T, tá certo? Que é esse Q? Quantidade de calor medida em calorias, cal. O M é a massa do corpo ou substância medida em gramas. E o ΔT, o C é o calor específico, né, medido em cal por grama vezes graus Celsius. E o ΔT é a variação da temperatura, também medida em graus Celsius. Certo? Vamos para uma aplicação. Vamos trabalhar o nosso exemplo 1. Aquecem-se 30 gramas de água a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, até atingirem uma temperatura de 60 graus Celsius. Determine a quantidade de calor recebida pela água, certo? Aí, dado o calor específico da água vale 1 cal por grama vezes graus Celsius. Então, galera, para a gente calcular, fazer a nossa resolução, nós vamos aplicar a equação fundamental da calorimetria, que eu chamo ela de mc∆T, certo? Então vamos lá. Certo? Vamos organizar aqui os dados. Quem é M? É a massa. A massa vale quanto? 30 gramas. Então M igual a 30. Quem é C? Calor específico. Vale 1. Então C igual a 1. Que é ΔT? Variação da temperatura. Então ΔT é igual.
que é ΔT? Variação da temperatura. O que é variação? A temperatura final, que é 60, menos a inicial, que é 20. Então, 60 menos 20. Subtraindo. O que é subtrair? Diminuir. 60 menos 20 dá 40. Certo? Agora é só pegar esses dados, ó, certo? E substituir na minha equação fundamental da calorimetria, ou seja, na equação do MC delta T, né? Vamos lá. Q é igual a massa, que é 30, troco M pelo 30, vezes tem o C, que é o C, calor específico da água, vale 1, vezes delta T. Delta T deu quanto? 40. Pronto, agora é só efetuar a multiplicação, gente. A multiplicação bem simples de realizar, certo? Vou passar mais uma vez aqui para você um macete como fazer uma multiplicação desse tipo. Que é só você multiplicar o 3 pelo 1 e depois pelo 4, certo? E repetir o 0 do 30 e o 0 do 40 à direita do resultado. Então vamos lá. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 4, 12. Escreve o número 12. Aí quanto zero eu vou colocar à direita do 12? O 0 do 30 e o 0 do 40. 1, 2. Certo? Então a quantidade de calor, né, recebida pela água vai ser 1.200 calorias. A unidade de medida é cal. Cal significa a abreviatura de calorias, ok? Então, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, o conteúdo da nossa aula de hoje. Trabalhei de forma bem simples, né, passo a passo, bem lentamente, para fazer com que você, estudante, tivesse a oportunidade de compreender detalhadamente esse conteúdo. Então, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.